Já estamos de volta. Eu converso com o Dr. José Alberto Angeli, médico ortopedista, sobre artrose de quadril, próteses, enfim, todas essas coisas que mudam muito a qualidade de vida da pessoa, não é verdade? É verdade, Mônica. É dito isso já há alguns anos, e eu não poderia citar uma fonte, mas é comum a gente ouvir em congressos, em cursos, que de todos os procedimentos médicos, de todas as áreas da medicina, o que dá maior satisfação ao paciente é essa cirurgia, a artroplastia total do quadril, que é a colocação da prótese total. Muda a qualidade de vida da pessoa. Muda muito a qualidade de vida. Quem já tem um pouco mais de idade deve lembrar de quando pequeno de uma palavra que se usava muito, que era o fulano ficou entrevado. Sim. Hoje em dia, se for perguntar para os mais jovens, eles nunca ouviram essa palavra. Porque o que deixava as pessoas entrevadas era a artrose. A pessoa não conseguia andar, não conseguia ter uma qualidade de vida razoável. E mudou muito isso. A prótese está excluindo até a palavra do uso. Mas nós estávamos falando da prótese cimentada e não cimentada. Então vamos lá. O cimento foi uma grande evolução na ortopedia. Antigamente, nos anos 1950, as próteses eram feitas para fratura, não se usava para artrose, e elas eram simplesmente encaixadas dentro do osso. Então ela encaixava, melhorava a qualidade de vida do paciente, ele podia andar novamente, mas a prótese ia movimentando às vezes e doía muito, era um pouco confiável a cirurgia. Daí um médico inglês, Chanley, começou a fazer essa cimentação, que é um cimento acrílico que a gente mistura na hora, lembra um pouco aquele cimento que os dentistas usam para fazer molde, e ele é injetado com uma técnica especial e é colocada a prótese, uma prótese lisa, que nem essa. Na década de 70, 80 do século passado, começou a ter muito problema de uma rejeição, entre aspas. E começou a se achar que essa rejeição era devida ao cimento. Depois a gente percebeu que não era. Mas na tentativa de evitar esse problema, se desenvolveram as próteses não cimentadas, que são próteses que elas têm uma microporosidade nela, pode ver que ela não é lisa, e são revestidas de uma espécie de material poroso, que foi muito estudado até se achar qual a porosidade ideal. E o organismo, o próprio osso, cresce para dentro dessa porosidade e fixa a prótese. Sim. Então isso leva um período, 1 mês e meio a 3 meses. Então, as próteses feitas hoje cimentadas, a gente tem mais tranquilidade de mandar o paciente andar imediatamente. As não cimentadas, a gente pede para que o paciente demore um pouco mais para começar a pisar com toda a força. Porque tem que dar a possibilidade do organismo fixar ela, é como se fosse uma fratura, onde o organismo precisa consolidar aquilo. Quer dizer, você estava me dizendo que hoje em dia não há rejeição de prótese, né? Isso não é um conceito antigo, vamos dizer. É um conceito antigo. Errôneo, vamos dizer. De certa forma errôneo. O plástico, esse plástico aqui, que a prótese se articula dentro, ele vai soltando micropartículas. Essas partículas entram entre a prótese e o osso, e o organismo tenta destruir elas. E isso faz com que haja soltura. Então não é bem uma rejeição. É uma infecção. Não, é um processo inflamatório de defesa do organismo. A rejeição real é o que você falou, é a infecção. Quando ocorre uma infecção, o organismo, como a gente quando crava um espinho no pé, o organismo cria um pus ali tentando eliminar, até ele eliminar o espinho, né? Na prótese infectada ele começa a tentar eliminar a prótese e não consegue. Então isso causa muita dor, problemas de saúde graves para o paciente. Assim, a prótese é considerada na ortopedia um flagelo, a infecção de prótese. A prótese infectada para nós é terrível, porque os gastos para reoperar, tratar uma prótese infectada são em média 4 vezes maior do que uma prótese. Nossa. Por isso que a gente, quando opera, toma muito cuidado, faz uma cirurgia rápida, usa aqueles escafandros para que nem a respiração, que nem um cílio, nada possa cair no paciente. Para não infectar nada. Quanto tempo leva uma cirurgia dessa?
Em média, de 1 a 2 horas. A gente poderia dizer que 1h30 é um tempo ideal. Mas o paciente, às vezes ele acha que ele vai para dentro do centro cirúrgico, é anestesiado, preparado, às vezes fica 4, 5 horas dentro do centro cirúrgico. Anestesia geral? Eu prefiro a RAC. É uma cirurgia, a gente ceda o paciente e faz a RAC. A nova RAC, onde não precisa mais ficar deitado por muito tempo, pode levantar a cabeça logo. A maioria desses pacientes pode andar no dia seguinte. Os pacientes mais jovens podem andar no dia seguinte. E aí não fica mais aquela... Antigamente se ficava 40, 50 dias sem poder pôr o pé no chão. Hoje em dia não existe mais isso. Isso é responsável por uma complicação grave que é a trombose. Então hoje, assim que o paciente tem condições de andar, no dia seguinte, ou no máximo 2 dias após, a equipe de fisioterapia força ele, às vezes eles não querem, mas é fundamental uma fisioterapia precoce, que esse paciente comece a andar logo para evitar vários tipos de complicações, entre elas a trombose, pneumonia, e que levam a risco de vida, inclusive. Com certeza. Bom, já falamos mais. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, eu gostaria que você falasse nos próximos 5 programas, cada programa sobre um dos 5 tipos que você analisa na ortomolecular. Tá, porque na verdade a gente divide as pessoas em grupos, grupo 1, 2, 3, 4, 5. Então o que seria isso? Grupo 1. Grupo 1, eu. Tá? Grupo 1 é um grupo mais ativo, impulsivo, ansioso, agitado, para ontem, para já, tem que ser agora, pô, de preferência nesse minuto. Tá? Todo mundo fala assim, mas eu sou muito ansioso. Tá bom, mas às vezes a gente tem que viver bem dentro da nossa ansiedade. Sim. Eu falo que enquanto um se arrepende porque é rápido demais, outro se arrepende porque pensa muito e não existe o melhor, depende da situação. Então, é lógico que pela avaliação que nós vamos fazer, vai ter elementos químicos que vão enfraquecer no metabolismo, por exemplo, silício, manganês, no meu caso, no caso do tipo 1, que vai me mostrar que essa pessoa, dentro do contexto geral que nós vamos analisar e contar, porque nós vamos tratar física, na parte de personalidade emocional e lado físico, esse grupo, na verdade, é um grupo que nós vamos usar uma estrutura de elementos para trabalhar dentro da sua para ansiedade. Para diminuir esta ansiedade. Para que ele viva bem dentro do que ele é. Viva bem dentro do que ele é. Porque, na verdade, esse grupo é um grupo de liderança. Ele pode fazer até 10 coisas ao mesmo tempo, mas ele tem que conseguir e não se perder. Porque a ansiedade demais pode, por exemplo, causar gastrite ou causar alguns sintomas. Emoção, se eu me chamasse emoção e fosse um lutador de MMA, eu ia bater em alguns lugares. Estômago, baço, pâncreas, rim, fígado, bexiga, ou daria um tapa no peito ou agarraria pelo pescoço. Entendi. Então as emoções, elas você vê que tem aquela gastrite nervosa, tem aquela pessoa que às vezes com medo quer gritar e a voz não sai, tem aquele que está com disparo o coração por uma determinada ansiedade e muitas vezes não tem patologia, é a própria emoção e os pensamentos. Entendi. Bom, então é importante baixar um pouco essa ansiedade. Baixar um pouco, viver bem, seja um ansioso feliz, assim, compensa os apáticos, mas viva bem com você mesmo. Não é verdade? Mas é importante, tudo em excesso é prejudicial. Tudo em excesso. E é lógico que é essa personalidade no meio de um contexto geral que você vai ser analisado, tanto na parte física quanto emocional e metabólica. Prometido semana que vem, grupo 2. Grupo 2. Até semana que vem. Até já. Não saia daí. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.